aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Indefinido. É muito bom ter você aqui comigo hoje nesse vídeo mais que especial, que hoje nós vamos falar desse episódio número 2 da série The Last of Us. E hoje a gente falando sobre esse fungo que é, assim, simplesmente surreal. Eu vou aprofundar um pouco, mas bem pouquinho, bem de leve, dando uma aprofundada sobre esse fungo que, assim, a série trata de uma maneira científica, ficcionada, que, oh my god, simplesmente ganha os nossos corações, não é mesmo? Então, meus amores, antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda nisso. Muita gente que assiste os vídeos aqui não são inscritos no canal e eu vou pedir isso do fundo do meu coração. Se inscreve no canal e ativa as notificações, que é pra você não perder nadinha do que acontecer aqui. Então, sem mais delongas, vai soltar a vinheta e a gente já vai pro vídeo de The Last of Us Parte 2, ó. Perfeitinho, então, bora lá! Com uma vibe meio zumbi, só que mais deformado, digamos assim, com um pouco mais de mais sombrio, mais medonho, mais estranho, mais nojento. Os infectados da série The Last of Us estão simplesmente impecáveis. Gente, eu já vou falar deles, né? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o episódio de ontem, né? E assim, gente, como continua sendo surreal, a série continua sendo surreal, com certeza. Eu acho que, nossa, cara, muita coisa dessa série vai ficar muito boa. Como eu disse no vídeo de semana passada, se você não assistiu, corre lá e assiste. Eu vou deixar um card passando aqui. Ó, deixa eu ver se eu acerto. Bem aqui, gente. Corre lá e assiste. A gente tá com uma playlist separada só pra The Last of Us, então todos esses EPs eu vou fazer review dele, sim. Nem que seja uma review de 5 minutos, eu vou trazer uma review aqui de The Last of Us, porque eu gosto muito dessa série, estou gostando bastante. Ontem eu assisti, o único ponto negativo que eu acho que realmente, assim, não é que seja negativo, mas pra quem, assim, quem não tem tanto tempo, quem não tem essa disponibilidade, ou quem não consegue ficar acordado até tão tarde, o horário que a série está sendo postada está sendo bem puxado. Mas, tirando isso, pra quem consegue, pra quem não se importa com isso, gente, simplesmente assistam. The Last of Us é a série do momento. E no episódio de ontem, foi um episódio que eu reparei várias coisas, e começando pela construção da... Foi dado o início da construção do relacionamento entre a Ellie e o Joel, né? Pra quem assistiu o EP ontem, viu que chegou na parte que a Tess acaba sendo infectada e ela tem que ficar pra trás na jornada deles pra levar a Ellie até os médicos no Oeste, né? Pra poder descobrir por que que ela é assim, por que que ela é imune. Então, durante esse percurso, o relacionamento entre a Ellie e o Joel vai crescendo e foi dado o início disso tudo ontem, né? O EP de ontem, porque o primeiro EP ele vem introduzindo a série, então ele introduz os personagens, introduz a trama, introduz as dificuldades, introduz os inimigos, né? Vamos dizer assim, que são os infectados, vou chamar de inimigos aqui com aspas. Ui, quase quebrei o microfone. Isso no primeiro EP, lá de semana passada, né? Então, nesse episódio, no episódio de ontem, acaba tendo um pouco mais de uma complexidade um pouco maior para conseguir transpor esse desenvolvimento de relação entre a Ellie e o Joel. Eu acho que, como eu disse também na semana passada, eu acho que se eles tentarem, né, se eles continuarem mantendo esse nível de ser muito fiel ao jogo, eu acho que vai ficar um relacionamento muito tranquilo da gente entender e vai ficar muito emocional, né? Vai ficar bem emotivo, a gente vai conseguir se envolver naquela história deles, né? Na história dos dois, vai conseguir pegar a sensação, as emoções deles, né? Não só pela construção e desenvolvimento da história, mas também porque são dois ótimos atores, né? É um ótimo ator e uma ótima atriz, né? O Pedro Pascal simplesmente fenomenal, a Bella Ramsey também simplesmente fenomenal. Então, assim, muita coisa que a gente vai conseguir sentir as emoções deles, né? Tanto pela produção quanto pela atuação dos atores, né? Eu acho que vem por aí uma coisa bem emocional, uma coisa bem emotiva mesmo, que vai fazer a gente chorar muito pra caralho ainda. Além disso, também, gente, ontem foi ah, a introdução especificamente falando dos infectados, né, para mostrar o que eles são, como eles funcionam.
né, para mostrar eles necessariamente propriamente ditos, né, para mostrar eles em ação e tudo mais. Eu acho que isso com certeza foi um assim, foi uma produção simplesmente impecável, porque a gente sabe que grande parte uma grande parte dos infectados não é CGI, né? Então, assim, a maior parte dos infectados não é CGI, então é maquiagem. A HBO tem muito disso, né? A HBO tem muito de investir muito na maquiagem dos atores, né? Dos personagens. Pra quem lembra de em Game of Thrones, o Rei da Noite, aquilo era tudo maquiagem. Os Vagantes Brancos eram tudo maquiagem. Então, assim, eles gostam muito disso. E eu imaginei que eles. Eu fui surpreendido porque eu imaginei que, por ser um pouco mais complexo o tipo de maquiagem em The Last of Us, né? Principalmente dos infectados, eu achei que eles trariam, né, CGI, né, edição gráfica. Mas não, eles trouxeram mesmo maquiagem. Eu vou até ver se eu consigo deixar aqui. Se eu não conseguir, o editor vai colocar assim. Gente, desculpa, ele não achou. Mas eu vou tentar deixar aqui um jeito que né? São pessoas mesmos que são maquiadas e elas conseguem apresentar esse resultado incrível. Eu acho que a HBO, a produção da HBO, ela tem disso pra tentar deixar um pouco mais próximo de uma certa realidade. Então, pra não ter aquela coisa, uma certa realidade pros atores, que eu digo na hora de contracenar, né? Pra ficar mais real, porque é bem mais difícil você contracenar, tipo, é, não sei, tipo em. Não sei, gente. Talvez. É, eu pensar um filme aqui que você tem que contracenar com coisas que não existem ali. Tem um filme bem específico disso. Que eu falo que é bem assim. É muita coisa, porque, como eu tô falando, é mais fácil pra contracenar. Porque, tipo, se a gente pegar exemplos de Mowgli, por exemplo. Mowgli e o Menino Lobo. Né? O menino, ele contracena com um monte de coisa que não existe, né? Então, assim, esse tipo de contracena, esse tipo de atuação é bem mais complicado de você entregar um trabalho muito bom. Tipo em Avatar também, que você tem que imaginar todo o cenário. Claro que são vários atores que estão ali contracenando entre si e tudo mais, mas aquela assim, aquela visão de tipo, é isso aqui que eu tenho que fazer por causa disso, então essa imaginação eles têm que ter. Eu acho que o pessoal da HBO preza muito isso na hora da atuação, e eu acho que fica bem mais próximo da realidade. Então é coisa que realmente faz com que os atores sintam aquela surpresa, sintam aquele medo, sabe? Então eu acho que isso aí certamente vai contar muitos pontos, né? E essa maquiagem, assim, né? Impecável, como sempre, não simplesmente incrível, né? A maquiagem do pessoal da HBO tá fenomenal, sinceramente, tá fenomenal. E assim, foi um episódio de introdução a esses infectados. Então eles saíram da cidade, né, de onde eles estavam, da zona de quarentena. Eles saíram de lá e aí eles começam a introduzir. Eu achei que passou muito rápido o episódio de ontem. Não sei se eu tava com muita vontade de assistir, mas eu achei que passou muito rápido. Mas eles saíram da zona de quarentena e já começam a introduzir os infectados em si, né? Aí o episódio começa com a doutora lá sendo chamada pra ela tentar conter aquilo ali, né? Então já começa meio que é, explicando o motivo, porque desde, né, no primeiro episódio também teve isso, teve um contra-EP, né? Teve um contra-episódio no começo, de uns minutinhos, deles explicando o que que acontece para que a população humana, né? Para que os seres humanos conseguissem ser, né? Para que eles conseguissem passar a ser infectados pelo fungo. E nesse segundo episódio trata do fungo em específico, né? A doutora chega lá e pergunta pra ela o que que pode fazer, e ela fala que mata todo mundo, bombardeia tudo, bomba, 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 e é isso e tá tudo bem. Mas eles deram a introdução de um jeito bem tranquilo do fungo Cordyceps. Cordyceps. Não sei pronunciar. Acho que eu anotei aqui porque eu não ia lembrar o nome, né? Mas enfim, gente, é o nome do fungo que faz com que os seres humanos sejam infectados. No primeiro EP eles já explicam, né? ah, Devido à temperatura, devido às condições, né, climáticas, devido à expansão da cidade para as zonas
de menos densidade humana, né? Então eles explicam isso no primeiro EP, falam por que que o ser humano fica, vamos falar assim, elegível a ser infectado pelo fungo, né? E no EP de ontem eles introduziram esse fungo propriamente dito. Então o Cordyceps ele vem, né, e fala assim, olha, é esse aqui que é o fungo que faz isso. Né? E para quem não sabe, gente, o Cordyceps, o Cordíceps é um fungo real, ele existe, claro que ele não faz o que ele faz na série, obviamente, porque a série trata dele com um pouco mais, né, de dramaturgia, né, e tudo mais. Só que ele é um fungo real e ele existe, e ele tem sim essa capacidade de zumbificação do ser que ele vai infectar. Claro, ele só infecta artrópodes, basicamente, né, então formigas, né, larvas de moscas, né, e borboletas e afins, né? É um tipo de fungo que a principal função do fungo é se reproduzir, né? A principal função dele é gerar mais esporos, né? Mais esporos, né? E para infectar mais seres, para criar uma cadeia maior, porque assim como fungos, vírus e bactérias, a função principal deles é se proliferar, né, e se reproduzir, obviamente, né? Só que a diferença do fungo para o vírus é que com o fungo ele tanto pode ser benéfico quanto ele pode ser maléfico, né? Um vírus propriamente dito, um vírus ele vai atingir ao seu sistema, né, de maneira mais maléfica, de maneira mais agressiva, dependendo do vírus. Né? Tivemos a experiência do Covid-19 em 2019, 2020, né, 2021 também. E essas são as diferenças, né? Porque fungos são mais difíceis de se encontrar em seres vivos, né? Principalmente seres vivos pensantes. A gente tem essa dificuldade maior porque eles se limitam a seres naturais, né? Então, plantas, insetos de pequeno porte, né? E tudo mais. Só que o Cordyceps, ele tem uma particularidade que é muito incrível. Porque o Cordyceps, ele tem uma certa etapa de reprodução. Ele não consegue se reproduzir sem um hospedeiro. Então, a primeira etapa é conseguir um hospedeiro. Vamos supor que ele pegue a formiga, né, como hospedeiro. Ele infecta a formiga através de esporos no ar, né? A formiga é contaminada através do ar. Os esporos entram em contato com a superfície externa, né, com a pele da formiga e, né, com a casca da formiga e aquele esporo que vai infectar a formiga. E a partir do momento que a formiga infecta e o fungo se instala, é onde começa a reprodução do fungo. Então o fungo ele vai se reproduzir e ele vai usar a formiga, assim, e a partir do momento que ele infecta a formiga já vai começar a ficar assim, meio. Eu acho que eu estou morrendo, acho que eu estou morrendo. E a formiga realmente perde, assim, praticamente perde 90% da vida. E os 10% que sobra, só sobra devido ao fungo. Então o fungo consegue manter o ser que ele está pegando como hospedeiro, consegue manter esse ser vivo pelo tempo suficiente para ele conseguir finalizar o seu processo de reprodução. Então, né, dando o exemplo da formiga, a formiga é infectada com cordíceps. Quando ela é infectada, ela já assim, perde praticamente 90% da vida e o fungo que mantém a formiga viva com as funções vitais ativas até o final da reprodução. Ao final da reprodução, no fim da reprodução do fungo cordíceps, né, ele toma conta, ele infecta e toma conta do sistema nervoso do parasitado, né, do hospedeiro. Depois que ele toma conta, aí ele começa a fazer a zumbificação, digamos assim. Porque ele precisa que ao fim do estágio reprodutório, que esse hospedeiro fique em um local apropriado para que a proliferação dos seus reproduzidos, né, que a proliferação dos seus novos esporos, que ela seja muito maior. Então, o fungo geralmente escolhe lugares assim. Porque ele toma conta do sistema nervoso e toma conta das funções motoras mesmo, assim, do hospedeiro. Então, por exemplo,
ele faz com que a formiga ande, faz com que a formiga se agarre, né? Faz com que a formiga sofra convulsões, né? E coisas desse tipo. E ele faz com que o hospedeiro ou se agarre a um outro ser, né? Ou a uma planta, né? Propriamente dito, ou faz com que esse ser volte, né? Para ninhos, né? Principalmente em caso das formigas, que ele volte para ninhos. E esse ser morre lá. Quando o hospedeiro morre, quando a formiga morre, o ciclo de reprodução se conclui e novos esporos são brotados de dentro dos hospedeiros. Então, o fungo que estava lá dentro se reproduzindo, ele se reproduz, se reproduz, se reproduz, deixa o hospedeiro em um local propício, assim, a ter uma maior chance de contaminação. E depois que o hospedeiro morre, esse fungo desabrocha, como se fosse uma flor, né, nascendo, lindo. Gente, o jeito que isso é tratado na série eu achei muito incrível, porque eles colocam. Porque na série tem muitos anos dessa infecção, ninguém conseguiu ainda descobrir uma cura ou, né, um imunizante, nem nada do tipo. E eles passam a tratar esse fungo como sendo algo muito mais inteligente do que ele realmente é. Então eles realmente tratam esses, né, na série é um período de 20 anos. Eles tratam esse período de 20 anos como uma completa evolução do fungo. Tanto é que esse processo que eu acabei de descrever, ele ocorre em, sei lá, 3, 4 semanas, né, no máximo de um mês. Em alguns seres vivos, dias, né, 5, 7 dias, né, e já consegue completar esse processo. E na série eles tratam de fungos, né, de infectados com fungo de 20 anos. Então eles tratam de um processo evolutivo do fungo propriamente dito muito grande. E eu achei muito interessante porque deixou o fungo muito inteligente, vamos dizer assim. O fungo passou a ser um organismo completamente organizado, inteligente e muito perigoso. Eu gostei bastante. Eu acho que tratar sobre esse tipo de doença tem sido bem comumente, né, nos últimos tempos, principalmente depois do Covid-19, né, não tivemos, não tivemos ainda, não tivemos ainda uma série que trata sobre os efeitos colaterais do Covid, né, do SARS-CoV-19, né, do SARS-CoV-2, no caso que é o vírus da Covid. Mas assim, eu acredito que quando chegar a ter vai ser uma coisa bem surreal, tanto quanto tem sido, né, The Last of Us na HBO. Mas, meus amores, por hoje, Tio M vai ficando por aqui, sabe por quê? Porque logo mais, daqui a pouco, mais tarde, vai ter vídeo pra vocês, tá? Então, fica ligadinho, vamos continuar nossa aventura lá em Green Fandango também. E, meus amores, Tio M por hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, não se esquece, deixa seu like e se inscreve no canal, gente, isso vai me ajudar pra caramba, eu tenho uma metazinha, olha, gente, é tão pouquinho, 100 inscritos, falta um pouquinho só pra eu conseguir, gente, falta 38 inscritos, né, eu tenho certeza que tem muito mais do que 38 pessoas assistindo esse vídeo, né, muito mais gente fazendo isso por mim, e eu espero contar com vocês, acabou a música, eu espero contar com vocês, espero que vocês me ajudem nessa, gente, eu quase quebrei meu microfone. Espero que vocês me ajudem nessa. E, gente, só vamos nessa. Né, o canal tá recheado de conteúdo. Tô trazendo gameplay agora. Vou tentar trazer gameplay todos os dias pra gente andar logo nesse jogo que tá, assim, surreal de bom. Muito engraçado, muito divertido. E, meus amores, o Tio M vai ficando por aqui. Pra vocês que ficam, um beijo. Muito obrigado pela presença até aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Então, tchau, gente. E até mais. Fui.